E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Palmeiras já arrecadou em premiação 222 milhões de reais, galera. Palmeiras que vai enfrentar o Chelsea nas quartas de final. Se o Verdão conseguir passar do Chelsea e chegar à semifinal, Palmeiras pode chegar a uma premiação de 340 milhões de reais. Estou trazendo aqui para vocês o Redação Sport TV, falando mais sobre esses números de premiação aí que os times brasileiros estão conseguindo chegar, galera. Palmeiras que fica cada vez mais milionário. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? A premiação da Copa do Mundo depois desses resultados, né? Bom, para Flamengo e Botafogo já está bem bom. Para Palmeiras e Fluminense está ótimo e ainda pode melhorar, né? Então, ó, Flamengo e Botafogo voltam quase com a mesma grana no bolso, né? 150 milhões para o Botafogo, 156 para o Flamengo. O Fluminense já tem 222 garantidos e o Palmeiras também. Os dois estão iguaizinhos aí, porque essa premiação muda um pouquinho porque ela tem um bônus por vitória ou empate. Então, dependendo da sua campanha na primeira fase, agora não, né? Agora o resultado não conta não, é só classificou ou não classificou, né? Quem avança já ganhou o bônus. Então, como Palmeiras e Botafogo tiveram campanha igual na primeira fase, agora eles vão ganhando o mesmo se forem passando. O próximo jogo vale 114 milhões de reais. Só ele. Assim, quem ganhar, ganhou, 114. Já botou 114 no bolso. O vice-campeão ganha 163 e o campeão 217. Mas, tudo isso aí vai somando, tá? Então, por exemplo, hoje o Fluminense e o Palmeiras tem 222. Se passarem pela semifinal, se chegarem à semifinal, ou seja, se passarem pelo jogo de quartas, vai para 336. Esse foi cola, tá? Esse eu não fiz, não. Se um deles for vice-campeão, agora eu preciso da calculadora. Vamos calcular esse potencial aí, porque, né? É impressionante. Ó, 499, se não for campeão, se chegar a vice, 499. E 300 e quanto que era antes? 360, não, vamos lá, 222, mais 114, mais 217. 553, meio bilhão de reais. Te saludam, Corleone. Para um brasileiro campeão mundial. Fluminense ou Palmeiras chegaram a essa conta, né? Cada passagem de fase é um jogador caro que você compra no futebol europeu. Fora né? o que não está nesse número, né? Porque tem mais coisa aí, né? Se você pensar na imagem dos clubes, dos clubes brasileiros, pelo desempenho, o que eles estão mostrando lá fora. Isso aí, eventualmente, em futuras negociações de jogadores, faz diferença, né? Porque, puxa vida, não, o selo do cara jogar no Palmeiras, no Botafogo, no Fluminense e no Flamengo é razoável. Esses times são bons, né? Você mostra para o mundo que existe um controle de qualidade. Por né? isso o jogo Botafogo-Palmeiras foi tão frustrante. Foi um jogo muito travado, assim, né? Sim. Mas, enfim, faz parte. Faz parte. Sim, de vez em quando sim, acontece, sim, o calor. De torneios, sim. Que impacto, né? Não, e fora a glória, a tiração de sarro de boteco, vale muito. Aqui o Mundial vale demais. Os clubes brasileiros estariam lá de graça. Sim. Só pelo prestígio. Sim. Sem premiação. Vamos jogar uma Copa do Mundo sem premiação? Vamos. Então, tudo isso é um extra. 222 milhões de reais se parar hoje, né? Um pouco não pensando sobre o Brasil, mas pensando mundialmente, isso é um pouco preocupante. Porque vai desequilibrar campeonatos, né? A gente já vê na Europa, por exemplo, times pequenos, o time que ganha campeonato vai para a Liga dos Campeões, eliminado cedo, mas o dinheiro que ele ganha na Liga dos Campeões, dentro do campeonato dele, dá para ele uma supremacia absurda. Então, você tem vai levar ele para a próxima Liga dos Campeões. É isso. Então, tem muitos países na Europa, países pequenos, onde tem o mesmo campeão 10 anos consecutivos, por causa desse desequilíbrio.
O GE. Globo publica hoje uma reportagem com as premiações dos clubes brasileiros nesta temporada. Né? Tá atualizando sempre, são os números do Gato Mestre. Claro que aqui não acabou o brasileiro, não acabou a Copa do Brasil, que tem uma premiação relativamente alta, tem a Libertadores, mas entre os clubes que mais ganharam, os líderes são, evidentemente, Palmeiras, Sim. Flamengo, Botafogo e Fluminense, por causa dessa premiação do Mundial. O quinto colocado é o Bahia. Sabe quanto o Bahia já ganhou esse ano em premiação? 38 milhões de reais. Ou seja, né? É porque as premiações, a Libertadores, a Sul-Americana, também dão premiações por passar de fase. Né? O Bahia tem um quarto, mais ou menos, do que já ganharam Botafogo e Flamengo, que ganharam menos do que Fluminense e Palmeiras. E, obviamente, isso tem um impacto no Campeonato Brasileiro. E pensando que Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, eu estou falando aqui na ordem do quarto colocado para o primeiro. O gráfico fala bastante bem, né? Quando você vê o tamanho das barras. Mas eu estou imaginando aqui esses clubes ainda disputando primeiras posições do Campeonato Brasileiro, que tem premiação, podendo chegar longe na Copa do Brasil, ganhar a Copa do Brasil, eventualmente, podendo ganhar a Libertadores. Quer dizer, essa distância aí tende muito mais a aumentar do que encurtar, né? O Bahia, por exemplo, chegou nessa soma com Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. E agora continua na Sul-Americana, onde a premiação é menor. Né? Tem um pouquinho de estadual aí também, mas a premiação do estadual enfim, é menos do que os 469 mil ali, que tem de quebrado no número do Bahia. No curto prazo, é possível que no campo esses times aí no Mundial, eles vão sofrer um pouco. Né? O efeito depois, né? de ter. Sim. Mas no longo prazo... E eu estava pensando, vai ser o nosso primeiro assunto, né, na volta do intervalo, mas o impacto financeiro para o Fluminense é comparativamente maior, né? Porque o Fluminense é menos rico do que já são o Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Porcentagem em cima da... Exatamente. A diferença que faz no orçamento do Fluminense é maior. Bom dia, Thiago! Bem-vindo ao F360. Bom dia, Abel. Bom dia, Bira. Bom dia, companheiros do estúdio. Bom dia, fã do esporte. Eu tô rindo também pela sugestão gastronômica. Eu sou um cara feliz, Bira. Eu sou um cara feliz. Eu tô feliz, assim, desde ontem. Eu não sei por que eu tô sorrindo bastante. Mas nós estamos aqui na porta já do Nova Care Complex, CT do Philadelphia Eagles e Casa do Palmeiras nessa semana. Daqui a 30 minutinhos, mais ou menos, a gente vai ser liberado para ver os primeiros 15 da segunda atividade do Palmeiras aqui na Filadélfia. Ontem à tarde o time já treinou, fez seu primeiro treino depois da folga na classificação contra o Botafogo. Ontem só foram a campo os jogadores que não entraram em campo, com exceção do Mikael e do Everton, enquanto a maior parte dos jogadores que atuaram contra o Botafogo no sábado ficaram na academia fazendo regenerativo. Ontem a gente teve até aquele susto do weather delay, né? O alerta de tempestade aqui foi acionado, a gente quase que não conseguiu ter imagens do treinamento, o treinamento percorreu bem, mas antes os jogadores tiveram que ficar ali dentro de um casulinho, a gente também, nós jornalistas também ficamos, um bastidor até na hora que foi gravar o boletim para nossa programação. Na hora que eu estava terminando, começou a cair um pé d'água e a gente ficou todo encharcado por conta da chuva, mas deu tudo certo. A gente conseguiu fazer o boletim para mandar para a programação. Agora, hoje, a expectativa é para saber se o Paulinho também vai estar entre aqueles que vão estar no gramado. A gente sabe que o Paulinho está com todas as limitações por conta do problema que ele tem físico. O Abel Ferreira, no último final de semana, confirmou que após o Mundial ele vai fazer a operação. E ontem, o Dr. Pedro Pontin, médico do Palmeiras, falou um pouco sobre isso. A gente entende que é um atleta que faz parte de um projeto de longo prazo, um atleta jovem, um atleta talentoso, né? E explicamos para ele quais seriam as possibilidades de tratamento e, obviamente, o atleta entendendo tudo isso, optou-se então por fazer uma nova investida, um novo tratamento. Aqui a gente não quer que ele passe uma temporada se desgastando.
se colocando em risco para fazer outros tipos de lesão quando o atleta joga nessas circunstâncias. Foi conversado novamente com o atleta, juntamente com a comissão técnica, e chegou-se à conclusão de que o melhor a se fazer seria interromper, né, essa fase, retroagir um pouco no tratamento para a gente fazer uma nova investida, uma nova cirurgia. Bom, o novo procedimento basicamente é uma fixação desse osso. A gente pretende usar um implante que ele seja resistente o suficiente para aguentar a nova carga que ele vai ser submetido posteriormente. Agrega-se, junta-se a essa fixação o que a gente chama de enxerto ósseo, que é um material do próprio corpo do atleta colocado no local da lesão, e essa fixação, então, ela vai prover a estabilidade, vai deixar o osso com a maior estabilidade possível para aguentar, então, futuramente as cargas de treinos e jogos que o atleta será submetido. Tá aí, então, a fala do Dr. Pedro Pontin. O Palmeiras, como eu falei, volta a campo hoje. A gente fica nessa expectativa do Paulinho. E eu vou dar aqui, já entrando aqui, vou devolver para vocês aí do estúdio para já entrar aqui, porque o sol tá dando moca e a gente vai ali para um pouco do ar-condicionado para curtir um pouquinho, dar uma relaxada nesse calor que tá complicado aqui na Filadélfia, meus amigos. Chove e fica mais quente. Tá parecendo o Rio de Janeiro no verão. Como é que é a expressão? O sol tá o quê? Tá dando moca, tá dando moca. Tá bem complicado, tá bem complicado. Conhecia essa, prof? Nunca ouvi essa. Se o professor Celso não conhecia, então eu não tenho vergonha de dizer que eu também não. Nunca ouvi. Tá dando moca. Tá dando moca. É vivendo e aprendendo. A gente tá sempre aprendendo na vida. Boa. Hoje o Eugênio não tá aí para explicar essa expressão carioca para vocês, infelizmente. Eu não sei explicar essa expressão não, mas ela é carioca. É que moca pra gente é outra coisa, né? Moca pra gente é o bairro. Bira, pra fechar, rapidinho, hein? Porque o Tiagão tá lá na Filadélfia. Cuidado, hein? Cuidado. Dica gastronômica pra você, Thiago, do Bira. Então, você sabe que nos Estados Unidos é muito comum as cidades terem só um time de cada esporte, né? Na Filadélfia é isso. Tem um time de futebol americano, um de basquete, um de beisebol e um de hóquei no gelo. E um de futebol. Então, assim... E agora vai ter um da WNBA também, que anunciaram essa semana. Então, assim, não tem... Às vezes não é muito comum ter a rivalidade dentro da cidade, né? Entre pessoas que torcem para times diferentes na mesma cidade. A grande rivalidade da Filadélfia é qual lanchonete faz o melhor Philly cheesesteak. Philly cheesesteak, que assim, seria um bife, uma carne? Não, é um sanduíche com carne que é cortada bem fininha, assim, como em fatias, com queijo derretido. Bota uma cebolinha ali. Com molhinho. Muita cebola. Muita cebola. É muito bom. E daí tem a grande rivalidade, porque são duas lanchonetes que ficam uma na frente da outra. A Pat's e a Geno's. Então, uma na frente da Pat's é do Pet, né? É Geno's, G-E-N-O. Geno's, uma na frente da outra. É a grande rivalidade da Filadélfia. Quem inventou, qual das duas lanchonetes inventou e qual tem o melhor. Entendeu? Eu soube que Vinícius Moura esteve aí semana passada de férias. Grande narrador. E eu dei todo o roteiro do Philly cheesesteak. Ele vai fazer uma postagem no Instagram, tô cobrando ele aqui em público. Tiagão vai lá. E colocando lá os melhores Philly cheesesteaks. E você é Pets ou é Geno's? Eu nunca fui pra Filadélfia. Mas eu sei que existe essa dica mesmo sem não ter ido. É um monstro. Na teoria. Eu já comi o Philly cheesesteak em outros lugares, mas o da Filadélfia é o da Filadélfia, né? Aí o Thiago vai um no almoço e outro na janta mas e já depois eu passo no WhatsApp ali, eu passo as coordenadas pro Thiago. Boa. Tá aí, Tiagão, pra você, hein? Perfeito. Só quero ver o relógio do Thiago, aí que ele foi ver a hora, aquela hora, eu gostei do relógio do Thiago. Ele esqueceu que tá sem relógio, ele foi olhar a hora lá. Agora são exatamente 9h39 no horário de Filadélfia e 10h39 no horário de Brasília. Espetacular. É um relógio... Sem relógio sabe melhor. É um relógio invisível, entendi. Valeu, Thiago D'Amaral, ao vivo. Muito obrigado, amigo. Bom trabalho. E o legal é que para decidir, você tem que comer Pets e Geno's. Né? Você tem que comer dois para escolher um. Você tem que ter o parâmetro. Vinícius Moura fez isso. Tem que se submeter a esse sacrifício de comer os dois. Bira, hein? Grandes recomendações, dicas gastronômicas de Bira Leal. Vamos lá, tela de quem? Do Paulinho? Ele falou de um filé com queijo tão lindo aqui que eu até desconcentrei, rapaz. Perto da hora do almoço ainda. Dosando minutos, os 15 jogos de Paulinho no Palmeiras. Minutos incluem acréscimos. Então ele atuou até 30 minutos em 6 jogos... Entre 30 e 40 minutos. Não, desculpa. 5 jogos até 30 minutos. Não é isso? Isso.
E entre 30 e 40, 6 jogos e 4 jogos mais de 40 minutos. Independentemente dos números, o que fica na lembrança são os gols importantes, né? Os bons jogos que o Paulinho tem feito com pouco tempo, não é isso? O gol contra o Inter Miami recoloca o Palmeiras no jogo para virar primeiro colocado do grupo e fugir do Paris Saint-Germain. Exato. E daí o gol contra o Botafogo, e para pegar o Botafogo, e o gol contra o Botafogo decide o jogo e classifica o Palmeiras. Só o dinheiro que o Paulinho deu ao Palmeiras nesses 2 gols, ao fazer o Palmeiras empatar com o Inter Miami, que tem a premiação do empate, o Palmeiras ganhar do Botafogo, tem a premiação da vitória, e mais o Palmeiras avançar uma fase a mais, porque talvez fosse eliminado se pegasse o Paris Saint-Germain nas oitavas, já pagou o salário do Paulinho por todo esse tempo que ele está parado. E vai ficar ainda. E gols à parte, ele muda a dinâmica do Palmeiras, né? Ele dá uma outra vida ao ataque do Palmeiras. Ele participa de uma maneira muito mais efetiva do que muita gente que tem mais minuto e mais expectativa, se é que vocês me entendem. E isso só aumenta... Tá falando do Tigrinho? Do Tigrinho, diretamente do Tigrinho. Do jogo do Tigrinho, que não tem sido aquele jogo. E isso só aumenta a angústia em relação ao que esse rapaz poderia fazer na sua melhor forma, né? Então agora já está definido que haverá uma outra operação. É uma fratura por estresse. Seja para ficar bem, né? De vez, né? Ficar bom. É porque o cálculo do torcedor é simples. Se com esses minutos ele faz tudo isso, imagina no auge da forma. A gente sabe que é um jogador que veio realmente para elevar o patamar do Palmeiras, que vem sendo muito alto há muito tempo, né? E que legal que aconteceu essa questão do Mundial pro Paulinho, porque poderia ficar muito marcado negativamente por algo que não é culpa dele, né? Uma fratura que teve tratamento, não se recuperou. E, assim, no começo, os jogos que ele vinha tendo, não vinha tendo grande atuação, que é completamente compreensível pelo que ele está passando fisicamente. Então, poderia ser uma temporada extremamente traumática, de alguém que mal conseguiu jogar, não conseguiu render no seu melhor nível por conta disso, vai ter que passar por outra cirurgia, mas mesmo assim, com toda a limitação, com todo o desafio, ele mudou totalmente a história do Palmeiras no Mundial. E ainda que a temporada, não sei, tomara que ele volte e consiga ainda jogar depois do Mundial, consiga voltar na reta final da temporada e possa jogar, mas o saldo acaba sendo positivo mesmo ele tendo jogado tão pouco. E mostra o potencial desse jogador, né? A gente já viu no Atlético Mineiro, uma pena também na passagem do futebol europeu no Bayer Leverkusen, muito também por conta de lesões, isso acho que acabou minando muito o que ele poderia ter feito no futebol alemão, mas jogador espetacular e que legal que ele pode estar no Mundial escrevendo um primeiro ano, assim, extremamente positivo, mesmo um pouco jogando por conta dessa limitação que não é culpa dele. E mostra também o equilíbrio emocional dele. Também. Né? Da cabeça, sabendo que atua pouco, e mesmo o pouco que pode atuar, contribui. Quer dizer, como é que ele consegue separar essas coisas mentalmente, assim, não se deixa bater. Tanto, né, professor, para estrear Pois pelo é. Não é só Palmeiras. se deixar bater, mas também não se deixar pressionado, né? Porque ele sabe que ele custou caro, ele sabe que ele é um investimento alto, que o clube, que os companheiros de time que dividem vestiário com ele contam com o futebol dele, ele foi contratado para isso e não está conseguindo entregar. Então, isso cria uma pressão para o jogador. Ele próprio se pressiona e, às vezes, ele entra muito ansioso para querer resolver e mostrar que valeu a pena investir. E, às vezes, o jogador até se complica nessa ansiedade, nessa pressão que ele próprio se impõe. E o Paulinho está conseguindo resolver. Eu imagino que o Paulinho esteja um pouco leve em relação a isso. Ele deve estar chateado de não poder jogar. Deve estar, não. Ele certamente está chateado por não poder jogar, mas ele sabe que, pelo menos assim, dentro do que ele pôde, ele entregou. E no momento de pressão, não só nele, mas em cima do Palmeiras, porque esse é o ano que o Palmeiras foi lá e colocou o dinheiro. Então, assim, era um time extremamente bem sucedido dentro do planejamento, né, da sua administração e dentro do trabalho excelente do Abel Ferreira, mas nesse ano acho que houve uma cobrança maior em cima do Palmeiras, justamente por investimentos como o do Paulinho, como o do Vitor Roque. Antes você já teve, ainda que não seja um investimento que ele veio a fim de contrato, mas do Felipe Anderson. Então você vê um Palmeiras se mobilizando muito mais em contratações, então tem toda essa pressão. E aí, para o Paulinho, tendo essa dificuldade, acho que isso acaba tirando um peso mesmo, embora tenha essa frustração de não poder estar jogando. E mais um ponto positivo para o Abel pela maneira inteligente e paciente que ele tem usado o Paulinho. Né? Então é mais um fruto desse trabalho tão assim, coerente, tão consistente, que permite esse tipo de coisa. Ou fosse um outro momento de um outro clube qualquer, o Paulinho ia ser visto como salvador da pátria, ia ter uma pressão para jogar e bota para jogar os minutos que dá. E o Abel tem controlado isso muito bem também.
provavelmente o Abel tem que trabalhar muito, imagino eu, a cabeça do Estevão para essa continuidade do Mundial. Se o Palmeiras passar, ou se não passar seria o último jogo, mas enfim, claro que o Verdão quer passar. E exatamente quando ele vai jogar contra o Chelsea, num Mundial em que ele deu uma declaração, que alguns não gostaram, que ele, né, fez um barulho e tal. Ele, na minha visão, foi sincero, talvez nem precisasse, né, ou não devesse, mas enfim, eu não vi nada demais, mas chamou a atenção ele dizendo que está com dificuldade para focar, porque já está negociado, está aí há poucos dias, talvez, de ir para um clube europeu, para uma transferência para o Chelsea. Eu, na minha cabeça, fico me imaginando que é inevitável o cara pensar naquilo, mas ele tem que focar no Palmeiras, ele ainda é jogador do Palmeiras. E sábado tem Chelsea e Palmeiras. Justo, e aí, Bia? Chelsea nunca. Então, sexta-feira, já mudei para sábado. E sexta-feira. O torcedor do Chelsea, a imprensa inglesa, estão de olho no Estevão. Eles ficam de olho no Estevão, sabendo que é uma grande promessa. O novo Neymar, isso é o novo Neymar, né? É o que o Chelsea Vocês contratou. estão falando do novo Neymar? É, eu vi algumas menções já disso, assim. Espero que seja o velho Neymar. E assim, teve até gente que, o torcedor do Chelsea, que depois da derrota do Chelsea para o Flamengo, até viu um lado positivo disso, pensando, isso mostra como o futebol brasileiro tem um nível alto, mostra como o jogador que a gente contratou, que é estrela lá, ele tem um nível alto. Eles estão pensando muito no Estevão. Mas eu acho que é uma questão interna dele. Eu não acho que o Chelsea está mandando um recado ali para pressionar. Óbvio que não. Até seria um absurdo fazer isso. Mas eu acho que o próprio Estevão se pressiona porque, assim, ao mesmo tempo que ele quer ganhar pelo Palmeiras, assim... ele tem que focar no Palmeiras, tem que focar em ganhar o jogo, é quem paga o salário dele ainda, é o time que ele foi formado, o time que... Tudo isso é verdade, eu tenho certeza que ele está pensando nisso, tá? Ele é um ser humano. Ele é um ser humano. O ser humano tem emoções que você não consegue controlar. É um ser humano de 18 anos de idade. De 18 anos. Um ser humano de 47 como eu já não consegue controlar as emoções sempre. Mas um de 18 menos ainda. Então, você não consegue controlar as suas emoções. Se ele se sentir pressionado, se ele se sentir na necessidade de ter que mostrar serviço, ele só está mostrando que ele é um ser humano. O Di Maria saindo do Benfica é uma coisa. Ele sair do Palmeiras para o Chelsea é outra completamente diferente. O Massantuono também jogou pelo River, já sabendo que vai sair para o Real Madrid. Eu só acho que ele, até por ser um ser humano, não devia ter cometido esse sincericídio de ter falado. Porque aí a torcida do Palmeiras começa. Já tem a história de que o rapaz não rendeu em jogos que a torcida gostaria que rendesse, fazendo gol em clássico, aquela história toda, o cara que joga contra o Cuiabá, acaba botando muita lenha nessa fogueira, entendeu? Se ele ficasse na dele e não falasse nada, teria evitado um estresse. Eu também acho que não foi benéfica a declaração para ele, de fato era melhor não ter falado, mas eu acho que tem uma repercussão muito grande em cima de algo que... Sinceramente, acho que se fez muito alarde em cima dessa declaração. E acho que você tem que considerar... é um garoto de 18 anos, assim, que está no momento... Acho que foi até o Zupac que trouxe alguns dias atrás... Como ele é a imagem do Palmeiras no Mundial. De repente, ok, você está aqui no Brasil, sendo um garoto extremamente promissor, se falam de você. Agora ele está num nível global, em que ele está lá nos Estados Unidos, vendo outdoor com o rosto dele e tudo mais, com toda expectativa, imprensa inglesa falando. Você tem que considerar isso. E a declaração dele... Acho que também foi um barulho muito grande, porque ele só foi sincero. Ele não estava falando, ele não foi desrespeitoso com o Palmeiras, ele não faltou profissionalismo, ele só foi sincero naquilo que está sentindo e falou: olha, eu estou focado, eu quero jogar, mas está difícil e é completamente normal. Na minha visão é natural. É natural. Difícil mesmo. Ok, seria melhor não ter falado? Eu concordo, mas assim... É um garoto de 18 anos, não vai esperar que ele vai falar tudo exatamente como se deveria. É algo, acho que também pegar leve com isso, ok, poderia não ter falado, mas não precisa também ser uma repercussão tão grande assim, questionar a postura dele, acho que não é por aí. Também você tem que se tomar cuidado em relação a isso, porque é completamente compreensível que esteja sendo difícil para ele focar por tudo que está acontecendo, sobretudo agora que ele vai enfrentar o futuro clube. Então é uma situação bastante complexa. É que o futebol é um campo minado, né? Se dá o azar do Palmeiras não passar com uma má atuação do rapaz, é o que mais vai se falar, infelizmente. As pessoas são cruéis nesse sentido. Então, sexta-feira, Palmeiras e Chelsea. Hoje tem um jogaço, Real Madrid e Juventus.
Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!